Já conhece toda a minha coleção de camisetas de animes? Visite loja.com.br/Gabi-Xavier para camisetas de Demon Slayer e várias outras estampas em moletons, camisa de manga comprida, curta, quadros e muito mais. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje chegamos a mais um vídeo comentando Demon Slayer. Sim, aos domingos falamos de episódios novos de Demon Slayer aqui nesse canal e hoje é dia de falarmos do episódio 8. Dizem as más línguas que estamos chegando ao fim da temporada, mas ainda não sei dizer, vamos aguardar. Muito golpe pra lá e pra cá, aliás, episódio com animação de alto nível ainda, considerando que estamos vendo um Hashira do som que tem como particularidade muito grande ser extremamente ágil. A gente vê muitos golpes por segundo, por minuto e a qualidade disso, a fluidez está excelente. Se não fosse assim, talvez a experiência não continuasse tão grandiosa, já que não é necessariamente uma batalha como foi no episódio 19 de luzes e efeitos. Tem também, é claro, mas aqui a agilidade, movimentos e rapidez são o grande foco e continua sendo muito bom. Os comentários desse vídeo não tem spoiler, eu acho que eu esqueci de falar disso, mas fica aí o aviso. Não falo sobre mangá nesses vídeos, fiquem tranquilos. Então pode se inscrever e acompanhar. Finalmente, todas as pessoas, personagens estão unidos para uma batalha que se dividiu em dois pontos, já que temos dois corpos de demônios, ainda que unidos, como a gente percebeu, só que com o Tanjiro e o Uzui e chegada de Inosuke e Zenitsu no mesmo campo, a gente consegue ter duas divisões de batalha e consegue ver finalmente todo mundo atuando. O Zenitsu continua dormindo, claro, como a gente percebeu, mas extremamente ali inconscientemente atento a ponto de dar um testão na cara da Daki. E Inosuke chega com sua grande personalidade, ele continua sendo uma figura maravilhosa nessa temporada, e ele já apelidou, como é o seu jeitinho, o vilão Gyutaro como louva-a-Deus, e realmente, como o Uzui falou, parece mesmo, e a Daki continua sendo a minhoca. E a minhoca Daki ganhou nesse episódio também mais um upgrade, o que trouxe pra gente um pouquinho mais de informação de como funciona esse vínculo dos dois irmãos Onis. Depois da Nezuko virar monstrona e perder a cabeça e ser acalmada pelo Tanjiro e pelos espíritos ancestrais e memórias da sua família, a Nezuko foi colocada pra mimir, pra se recuperar. O Tanjiro colocou nas suas costas e ele voltou pra batalha. Uma coisa que surpreendeu, inclusive, o Uzui, porque ele tá extremamente ferido, tem um golpe profundo, ele tá cansado, exausto, seu corpo treme, seja por medo, seja por exaustão ou por qualquer uma das coisas, as duas juntas, ele não tá em condições de lutar. Só que a situação, aquela luta não tá exatamente favorável. Nesse episódio a gente logo descobriu que o Uzui, inclusive, tá envenenado. Mesmo que ele tenha alguma certa resistência pra atrasar um veneno, ele continua sendo alguém que daqui a pouco provavelmente pode morrer. No começo do episódio, a gente descobriu que aquele golpe, no começo do episódio passado, que o Uzui levou, inclusive, para defender pessoas inocentes, ele se colocou na rota do golpe do Gyutaro logo no começo do enfrentamento para que outras pessoas não fossem atingidas, aquilo fez com que ele fosse envenenado. Os golpes do Gyutaro são carregados de um veneno extremamente potente, que até o Gyutaro falou, ficou ali meio estranhando por que o Uzui ainda não tinha morrido, e aí que o Uzui explica que foi por causa do seu treinamento como shinobi, como ninja. Segundo ele lidou com diversos venenos diferentes e o seu corpo ficou resistente a eles, mas a verdade, como a gente vê, é que ele tá morrendo, mas morrendo aos poucos. Aqui no canto do seu rosto tem um pouquinho de roxinho, ele tá cada vez mais cansado, mesmo que não esteja extremamente ferido, e isso porque o veneno tá atuando. Ele tenta disfarçar, até porque ele tem que se manter extravagante, ele não quer mostrar qualquer fragilidade pro inimigo, mas ele tá sim com o tempo contando e ele tem ciência do que tá acontecendo. O Gyutaro, por sua vez, tem muita raiva do Uzui porque ele e sua irmã são muito sensíveis a esse tema de beleza, de pessoas que já nascem privilegiadas, e o Gyutaro jura por Deus que o Uzui nasceu extremamente privilegiado, lindo, maravilhoso, extravagante, forte, alto, e ainda tem 3 esposas. Só que como a gente vê no flashback, que eu queria muito que o anime tivesse animado mesmo, mostrado, voltado pro passado, mas ficou igual ao mangá, explicando assim por cima, o Uzui ele vem de uma família de shinobi, ele tinha 9 irmãos e, realmente, lá no período Edo, como a Daki fala, teoricamente todos deveriam ter desaparecido, mas o Uzui ainda teve essa família resistente, vamos dizer assim, no período Taisho, que é quando eles estão em Kimetsu no Yaiba. Só que as missões e treinamentos do shinobi eram tão exaustivas e difíceis e sacrificantes que antes dos 15 anos, 7 dos 9 irmãos do Uzui morreram.
E daí o pai do Uzui ficou tão desesperado porque sobrou quase ninguém pra fazer a continuidade da sua família de shinobi, que ele colocou um treinamento absurdo pros seus filhos, incluindo o Uzui. Um treinamento que parecia mais uma tortura, e inclusive os que sobraram, no final das contas, ficou 2. O Uzui e um irmão mais novo dele. O irmão mais novo era meio que uma cópia do seu pai. Acreditava nos valores, e os valores condiziam, por exemplo, em tratar qualquer pessoa, incluindo suas esposas, como objetos, como fantoches, qualquer coisa, inclusive descartáveis, que esposas eram para você ter filhos, para se multiplicar, e depois que tivessem os filhos elas podiam morrer em missão. E por isso que aquele contexto do flashback passado do Uzui com as suas esposas toma mais sentido agora, quando elas inclusive acreditam nisso, que elas são descartáveis, porque assim as kunoichi foram ensinadas, provavelmente, vocês servem para auxiliarem o seu marido em missões e terem filhos, e depois disso vocês podem morrer. Inclusive é meio que esperado que vocês morram durante as missões e tá tudo bem, é só pra isso que vocês servem. E o Uzui, quando tem as suas esposas, ele imediatamente falava: vocês são a coisa mais importante do mundo pra mim. Vocês não têm que morrer. A vida de vocês, e coloquem isso na cabeça de vocês, é a mais importante que existe. E por isso que o Uzui, claramente, apesar de ter habilidades numa luta como shinobi, como a gente viu o próprio Gyutaro reparando que ele não é espadachim, ele é um ninja, ainda que ele continue lutando como um Hashira, ele deixou pra trás todos os valores que eram do seu pai, que depois foram do seu irmão mais novo, valores que ele não acreditava. Ele fez força pra se desvincular daquilo que o fazia mal. E por isso, olha que curioso, que ao invés dele ser um ninja, alguém que passa disfarçado, quase despercebido, ele se veste extravagantemente. Ele brilha, ele quer chegar chamativo, inclusive a chegada da galera ali dos mais novos é extravagante, ele fala: curti, tá extravagante como eu gosto, e é assim que ele é libertação. O Zui ser o mestre das festividades, pra ele, de certa maneira, é até resistência, e isso é muito legal. E mesmo assim, continuar lutando como um Hashira também é altruísmo, como a gente vê no flashback com o Oyakata-sama, que é o líder dos pilares, porque o Uzui luta desde novo, e ele continuou lutando agora pra salvar, junto das suas esposas, quando talvez tudo que ele mais gostaria era descansar, o que torna tudo que ele faz ainda mais nobre. Tem um pós-crédito que mostra o quanto ele, assim como outros Hashira, sentiram a perda do Rengoku, que era alguém que brilhava, era alguém que trazia muita essência de esperança. Mas o Uzui, como o próprio Rengoku, ou o espírito do Rengoku diz nos pós-créditos, ele não é igual ao Rengoku, mas ele é o Uzui. Tudo que ele é já é o suficiente, ele tá dando tudo de si, com o veneno correndo pelo seu corpo e sofrendo por causa disso, porque assim como o Rengoku, sim, tudo bem, tem influência do seu amigo, e isso é bom, positivo, ele não quer deixar ninguém morrer. Enquanto ele tiver um fio de vida, ele vai proteger as suas esposas, aqueles que estão lutando com ele e todos os outros inocentes ao redor. E por isso que o Uzui também usa algumas habilidades que o Gyutaro não espera. Ele é diferente dos outros Hashira que ele já enfrentou, porque ele é um shinobi. Então ele usa, por exemplo, pequenas balas com pólvora especial que explode e corta ao mesmo tempo, produzem ferimentos até mesmo neles, que são Onis, luas superiores. E também o Uzui conseguiu, num golpe super rápido, esticar a sua espada, segurando com a pontinha do dedo e fazendo com que quase cortasse, ou pelo menos chegasse perto de cortar o pescoço do Gyutaro. E aí produz até, né, um cortezinho no pescoço do Gyutaro, mas que ainda continua inteirão. E a Daki então adquiriu nesse episódio um olho como um despertar de um poder maior ou de um vínculo mais profundo dela com o irmão. Eles inclusive discursam juntos, como se eles sentissem juntos, se eles enxergassem a luta um do outro e lutassem como um corpo só, apesar de separados. Ela se torna mais forte, ainda que o Gyutaro seja muito mais poderoso. O Tanjiro, quando chega na luta, apesar da determinação, ele treme, não sabe nem se medo, se exaustão, se as duas coisas, ele quase é atingido pelo Gyutaro. Ele até se sente culpado, porque o Uzui pula na sua frente para o defender, o que gera um problema, de certa forma. Ele não pode ser um estorvo no campo de batalha. Vocês veem que o Tanjiro, ele ainda tá se adaptando e descobrindo o seu próprio estilo de lutar. Por exemplo, no meio da luta, ele percebe: ok, eu sou mais fraco que esse demônio, obviamente, se eu tentar equiparar força contra força, eu perco. Então a minha estratégia aqui nesse lugar é defender. Defender até que se crie uma abertura, defender para tentar tirar um tempo do demônio e fazer o Uzui atacar. E para defesa, por exemplo, a respiração da água é mais suficiente e exige menos da sua espada, portanto ela não vai quebrar. E aí ele usa uma estratégia para conseguir lutar. E é esse tipo de pensamento muito rápido, de escolhas aceleradas e de testes que podem dar certo ou não, que estão caracterizando essa luta, que é muito sem fôlego, né? A gente não consegue parar para respirar. E a Daki lá de cima, estressadíssima, que mais uma vez já perdeu a cabeça nesse episódio, ela inclusive usa
suas faixas para ajudar o irmão lá embaixo. Isso porque, como eu disse mais uma vez, eles estão mais conectados do que nunca. Eles estão sincronizados, apesar de separados, e enquanto isso, Zenitsu de qualquer maneira já ataca. E ele ataca com uma ferocidade muito grande. O Zenitsu dormindo é poderoso porque ele tá desligando todos os seus medos. Ele tá lidando com o inconsciente, fazendo o seu corpo que aprendeu a lutar fazer os movimentos sozinho, instantaneamente. O que prende o Zenitsu enquanto ele tá consciente e acordado é o medo, é a insegurança, são as fragilidades emocionais que quando ele tá desacordado, ele desliga. Então ele não tem qualquer barreira impedindo que o seu corpo faça o que aprendeu a fazer. E aí ele é super poderoso. Mas será que o suficiente para enfrentar essa demônia? Considerando que eles estão enfrentando não só faixas, mas também golpes de sangue que tem veneno, que podem derrotá-los num segundo, o próprio Inosuke começa a sentir um pouquinho de medo. Detalhe pro textão, como eu disse, do Zenitsu, em que ele ali inconsciente guardou o momento em que aquela Oni maltratou uma menina que trabalhava na casa em que ela estava disfarçada, puxou a sua orelha e fez com essa Oni, olha o discurso textão do Zenitsu, algo que provavelmente ela não gostaria que fizessem com ela. E aí a Daki vem com um discurso meio de revanchismo, que ela e o irmão estão fazendo com os outros o que eles também passaram, e aí a gente tem várias pequenas e micro dicas do que pode ser o passado desses dois. O Uzui mais cedo comenta que o Gyutaro acha que ele, o Uzui, já nasceu perfeito e o escolhido porque provavelmente ele não conheceu o mundo todo, porque provavelmente ele se limitou por séculos da vida dele, a existência como demônio, ali naquele local. E aquela cidade em que as mulheres são realmente usadas, descartadas, em que há muita violência, em que há muitas pessoas superficiais, em que há uma riqueza do lado de uma pobreza, um contraste que machuca muito grande, isso é um ponto, é uma visão, mas o mundo é muito mais plural. Entre pessoas ruins e pessoas boas, entre pessoas especiais, o Uzui comenta, eu sou nada, eu sou qualquer coisa. Existem Hashiras, e aí a gente vê aparecendo dois, que é o Pilar da Pedra Gyome e o Pilar da Névoa Tokito, que eles se tornaram Hashira pegando em espada durante 2 semanas. 2 semanas de treinamento e os caras já eram pilares, ou seja, esses caras são sensacionais. Eu tive que sofrer, eu vi irmãos morrendo, eu tive que me rebelar, eu tenho machucados e cicatrizes, eu tive que achar um novo eu para além daquilo que eu treinei por anos da minha vida. Eu não sou especial. Ele se coloca, como eu disse, como extravagante, porque isso é inclusive uma forma dele se desligar do passado que tanto machuca. Eu gosto dessas coisas em Demon Slayer que a gente rapidamente, enquanto viaja por momentos de lutas e golpes e brilhos e coisas maravilhosas na nossa tela, incrivelmente rapidamente animadas, a gente também mergulha por camadas dos personagens. E aí, no final do episódio, finalmente, graças a Hinetsuru, aquela esposa que foi envenenada, inclusive no começo da missão, devagar, chegando até o topo do telhado onde estava acontecendo a luta, para conseguir dar um golpe que não matou o Gyutaro, mas foi suficiente para que houvesse uma abertura que não estava acontecendo, um demônio que era tão rápido que não dava um instante para atacar. Ela foi responsável para isso acontecer. Como a gente sabe, as esposas do Uzui são ninjas, também são kunoichi. 2 das esposas estão ali evacuando o pessoal. Uma delas poderia e tem habilidades para ajudar na batalha, porque elas estão acostumadas com isso. Elas participam da missão, embora sejam protegidas ao máximo pelo Uzui, mas elas têm um certo treinamento. A Hina sobe no telhado e arremessa contra o Gyutaro várias dessas kunai, porque a kunai em si, os golpes daquilo ali não o matariam. Mas parece que elas estavam ali mergulhadas de alguma maneira na planta glicínia, que é venenosa para demônios, e aquele veneno poderia paralisar o Gyutaro a tempo suficiente de dar uma aberturinha para um golpe final. E isso realmente acontece. O Gyutaro, ele é atingido por uma kunai. Quando ele faz um movimento quase como um globo para repelir todas ou quase todas elas, ele ainda produz uma abertura. E aquela lâmina que encostou no seu pescoço pode ter paralisado, possibilitando que o Uzui então chegasse perto numa velocidade absurda. E veja que o Uzui não desviou das kunai, ele se coloca de frente, não importa o que vai acontecer com a vida dele, o veneno tá correndo, o Tanjiro tá acabado, ninguém tem muitas possibilidades de lutar sozinho com uma lua superior, é agora ou nunca. E a gente termina o episódio nesse agora ou nunca, tentando entender o que vai acontecer, porque o Uzui consegue sim dar um monte de corte nesse Gyutaro, o Gyutaro não tá se regenerando na velocidade normal, e finalmente
finalmente o Tanjiro chega pertinho pra talvez cortar esse pescoço. Será que vai acontecer? Achei mais uma vez o episódio belíssimo, não é uma questão de episódio 19, como alguns podem comparar. É uma grande luta, mas não é uma grande luta ainda apelando pra sentimentos, mas o trabalho do estúdio continua impecável, porque como eu disse, não é nada fácil conseguir fazer uma fluidez de movimentos e a gente entender de onde tá indo pra onde tá indo, que golpe é esse, o que vai acontecer tão rápido e não ficar uma bagunça. Tá excelente. Temporada tá só fervendo, a luta ainda não acabou e muita coisa vai acontecer no episódio que vem. Dizem os spoilers que talvez estivéssemos chegando no final da temporada, se vai ter só 11 episódios ou 12 ou mais, a gente vai ter que aguardar pra saber. Continue então me seguindo aqui nas redes sociais, @xgabixavier, pra você saber todas as notícias, conteúdos extras e sempre me esperar em todos os próximos vídeos desse canal. Espero você todos os próximos domingos e em todos os outros vídeos. Tchau!